Olá, sejam bem-vindos ao Alimentos na Mira. Eu sou o professor Rodrigo, criador desse canal. Hoje nós ouviremos um pouquinho da experiência contada por uma cientista brasileira que reside em Dublin, na Irlanda. A doutora Camila Peruccello vai compartilhar a sua experiência ao longo dos anos que ela tem vivido na Europa. Camila, muito obrigado pela disposição em participar, seja muito bem-vinda, nós estamos ansiosos para ouvi-la, fica à vontade. Oi, pessoal, oi, Rodrigo, obrigada pelo convite. Bom, eu trabalho como engenheira de alimentos e como cientista na Europa faz 7 anos. Então, não é uma longuíssima experiência de décadas de duração, mas nesse período eu consegui perceber bastante claramente a diferença entre fazer ciência na Europa e no Brasil. Então, as pessoas têm a ilusão de que na Europa nós trabalhamos com muito mais recursos financeiros, o que não é necessariamente verdade. Então, eu trabalhei na Universidade de Parma, na Itália, no setor de engenharia industrial, onde, por exemplo, não existe laboratório. Então, todos os nossos dados experimentais eram obtidos ou em campo ou na indústria, e a maior parte das pesquisas era feita com base em modelagem e simulação. Aqui na Irlanda, onde eu moro atualmente, eu trabalhei como gerente de projeto na Autoridade em Alimentos e Agricultura da Irlanda, que é o Teagasc, e também no TU Dublin, que é uma universidade bastante renomada aqui na Irlanda. Então, embora o financiamento pelo governo europeu irlandês seja importante, nós trabalhamos aqui com muitos equipamentos antigos, da década de 90, fazendo realmente o melhor uso possível dos recursos disponíveis. E muitas vezes aqui na Europa, as coisas são um pouco mais lentas do que no Brasil, para coisas até muito básicas, como você conseguir um reagente para fazer uma análise básica de laboratório, né? Então, a maior diferença não está exatamente na estrutura para pesquisa, mas no estilo de trabalho e na postura profissional. O brasileiro, na minha opinião, é o tipo de profissional que trabalha muito, que é rápido, que é criativo, que realmente gosta de colocar a mão na massa. No entanto, o que eu percebo é que muitas vezes falta o planejamento, a paciência e a estratégia, que são características mais fortes no europeu. Então, algo que eu encontro muito comumente nos meus orientados e também nos clientes da minha empresa, Pública Escrita Científica, essa coisa afoita de se coletar muito dado experimental, clínico ou de campo, e depois não se conseguir fazer exatamente o melhor uso dessas informações. Ou então, pior ainda, é que ao final da pesquisa, muita gente nota que o estudo devia ter sido conduzido de uma forma diferente, né? Uma coisa interessante que eu noto é que quando alunos brasileiros vêm para cá, eles muitas vezes ficam frustrados, porque eles querem ir direto para a parte prática. E a realidade aqui é diferente. Então, eles acabam tendo que gastar meses com reuniões, treinamentos, para aí sim começar a fazer pesquisa prática. Mas, no fim, eles acabam conseguindo publicações de alto impacto, porque realmente houve cuidado no planejamento e na concepção da pesquisa. Um outro ponto importante é a importância que se dá à disseminação da pesquisa. Então, aqui na Europa, quase todos os patrocínios à pesquisa incluem uma verba para veiculação de resultados. Então, é aquela coisa de verba para que o trabalho seja divulgado em conferências, em apresentações para público leigo, ou então até em publicações abertas, né? O que traz maior visibilidade, seja para a pesquisa, para os cientistas envolvidos e até mesmo para a instituição, né? E é importante dizer que essa comunicação da pesquisa, que a gente chama aqui de knowledge outreach, gera uma aplicação muito maior do conhecimento na vida prática, né? E eu, inclusive, vejo uma parceria muito maior aqui na Europa entre indústria e academia do que no Brasil, o que eu acredito que seja uma questão cultural. E depois, falando de novo sobre a questão de estilo e conduta profissional,
aqui na Europa existe essa característica de seriedade e comprometimento com o próprio trabalho, né? E no Brasil, os cientistas relutam muito em, como eu posso dizer, investir na sua própria pesquisa, né? Por exemplo, ao contratar um serviço de tradução especializado. Então, essa coisa do jeitinho de brasileiro, do jeitinho brasileiro do excesso de confiança, faz com que as pessoas percam muito tempo submetendo o mesmo trabalho, reformatando, enviando para várias revistas até conseguir um aceite, né? Então, esse caminho é longo e cansativo, e é uma pena, né? Porque brasileiro trabalha muito, faz hora extra, a gente sabe como é difícil fazer pesquisa aí no Brasil, com tanta hora-aula, orientação de aluno, reunião de colegiado e por aí vai. E, enfim, para resumir a ideia, realmente a diferença entre fazer ciência na Europa e no Brasil está muito mais no estilo de trabalho do que nos recursos disponíveis para pesquisa. Depois, em termos de engenharia de alimentos, que é a minha profissão, no Brasil a gente tem uma quantidade enorme de matérias-primas que não são estudadas e valorizadas o suficiente. Então, a gente tem muito essa mentalidade de desenvolvimento econômico a partir da exploração não sustentável do ambiente, né, do meio ambiente. Então, a gente se comporta de alguma maneira ainda como colônias, né, fornecendo matéria-prima barata para a Europa, em detrimento dos nossos próprios ecossistemas, né, e depois a gente ainda importa tecnologia cara e produtos custosos de fora. E é por isso que eu sempre incentivo os pesquisadores brasileiros a se engajarem em pesquisa sobre produtos nativos. Então, eu acho fantástico, por exemplo, o seu trabalho, Rodrigo, sobre o processamento do caldo de cana. Eu acredito que é por aí mesmo o caminho para que a gente tenha uma maior visibilidade no mercado exterior, né? Seja no mercado exterior ou até mesmo no mundo da ciência, né? Então, aqui na Europa, no campo da ciência de alimentos, a gente tem visto um crescimento muito grande no desenvolvimento de embalagens biodegradáveis e, sobretudo, a questão do desenvolvimento de alternativas vegetais para produtos de origem animal. Esse tema foi, inclusive, abordado na conferência IFOST do ano passado, na Holanda, em que eu tive presente, onde foi falado sobre a questão da sustentabilidade na produção de alimentos. Então, para quem não conhece, a IFOST é a Federação Europeia de Ciência e Tecnologia de Alimentos, e eles disponibilizam uma conferência todo ano, né, para pesquisadores no mundo todo. Então, nessa conferência do ano passado, se discutiu sobre o grande papel da agropecuária nas emissões gasosas e outras formas de impacto ambiental. E a coisa mais importante é que foi discutido como a engenharia de alimentos tem aí uma oportunidade incrível de se mostrar como a profissão do futuro, né, ao nos ajudar a fazer essa transição de um sistema ineficiente e obsoleto, que destrói o meio ambiente, para um sistema inteligente e sustentável, levando em conta, inclusive, a questão da ética animal. Inclusive, no Chagas, onde eu trabalhei, existe uma linha de pesquisa sobre a produção de carne de laboratório a partir de células-tronco, né? Então, eles estão percebendo que os consumidores estão cada vez mais conscientes e que não aceitam mais produtos que não entrem de acordo com seus valores. Portanto, ao invés de perder essa fatia de mercado, eles estão investindo em pesquisa na área, né? Muito embora a Irlanda seja um país muito focado em agropecuária. E, então, o Brasil tem aí um campo de oportunidade gigantesco, seja na questão desses produtos alternativos aos animais, aos produtos de origem animal, como também em relação a embalagens biodegradáveis, né? Eu sei que aí na USP, por exemplo, tem um grupo de pesquisa dentro da engenharia de alimentos que trabalha com filmes biodegradáveis produzidos a partir de amido de mandioca, amido de, enfim, várias raízes abundantes aí no Brasil. Então, de novo, eu sou fã desse tipo de trabalho. E, enfim, e para finalizar, estou falando demais, mas eu gostaria de falar brevemente sobre tecnologias inovadoras na ciência de alimentos. Então, aqui na Europa, a gente tem focado muito em tecnologias não térmicas, né, como, por exemplo, plasma, né, o uso de plasma para esterilizar superfícies,
seja superfícies de alimentos ou superfícies de contato com alimentos, né, esteiras, até mesmo câmaras onde são produzidos alimentos, estocados, e também a utilização de métodos físicos, do tipo luz pulsada, ultrassom, pulso elétrico, para reduzir a carga microbiana de alimentos, em especial temperos e especiarias. Então, realmente, aqui na Europa, em termos de engenharia de alimentos, tudo tem girado em torno de utilizar energias limpas e técnicas de produção sustentável de alimentos, né? Então, a mensagem que eu deixo aqui no fim desse vídeo é para lembrar, eu queria lembrar os meus colegas engenheiros de alimentos sobre a nossa missão maior, né, que é de levar alimentos saborosos, nutritivos e seguros para um número cada vez maior de consumidores, sem, é claro, esquecer da ética animal e ambiental. E mostrar que nós somos a profissão do futuro, né? Falta a gente se autovalorizar também. Camila, eu adorei ouvi-la. A sua explanação ela foi muito inspiradora e Obrigada. eu tenho certeza que vai suscitar uma grande reflexão em todos aqueles que estão assistindo esse vídeo. Muito obrigado. Muito obrigada a você. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo encontro no Alimentos na Mira.